Bom dia, pessoal do segundo ano. Vamos agora começar mais uma aula de história. Então, o material em mãos aí, o livro 2, página 623, ok? Vamos falar sobre as revoluções liberais, tá? Revoluções liberais do século XIX. A gente vê logo aí no começo, né, a chamada Restauração. Após as guerras napoleônicas, a Europa tinha que ser reorganizada. Então, foi feita uma reunião, né, em Viena, capital do Império Austríaco, chamada a Congresso de Viena. Ali se reuniram os representantes do Reino da Prússia, Suécia, Dinamarca, França, Rússia, Inglaterra, todos aqueles países envolvidos ali nas guerras napoleônicas. O objetivo dele, né? Quais eram as características dessa reunião, desse congresso? Qual era o objetivo dele? Então, nós vamos ver aqui, né? Havia, né, a intenção de se voltar ao antigo regime, quer dizer, o absolutismo, né? Restabelecer o absolutismo. Napoleão, apesar de ser um ditador, né? Mas ele seguia, né, uma constituição francesa. Ele não era um rei monarca, né, nos modos absolutistas. Tá? Então, ele pregava, ali, ele tinha outros princípios, né? Seguia os princípios da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, se bem que ele não aplicava à risca, né? Mas, enfim, o liberalismo econômico aconteceu muito na questão econômica, essas ideias liberais se proliferaram pelas regiões dominadas pelo Império Napoleônico, isso agradou muito à burguesia, principalmente nessas regiões. Liberalismo político, isso aí ele pecava, né? Porque todos tinham que obedecê-lo cegamente. Mas na questão quando foi unificado, né? Por exemplo, a região ali onde é a Alemanha hoje, né? Que era o Sacro Império, né? O Romano-Germânico, aquilo ali foi destituído, né, por Napoleão, foi substituído pela Confederação do Reno. Então, ali houve uma unificação econômica, né, entre aquelas várias regiões ali do que é a Alemanha, né? Então, a padronização da moeda, dos pesos e medidas, tudo isso, das regras, né? Enfim, das leis, isso agradou muito a burguesia. Então, era difícil para eles aceitarem agora um retorno, né? Aquele modo praticamente feudal que havia antes, né? Tudo segmentado, pequenos reinos, tributos, tarifas, enfim, pedágios intermináveis, né? Tudo isso era proposto pela restauração, e isso não era mais viável depois de ter se passado a era napoleônica, né? Os princípios revolucionários terem sido levados adiante. Então, houve ali também um crescimento, né, do sentimento de nacionalismo, porque povos que falavam a mesma língua e antes eram divididos, né, em governos separados, passaram a ter o mesmo governo. Então, isso deu também a inspiração, né, a movimentos nacionalistas regionais. Então, no caso, na Itália, né, na Alemanha, a aversão ao absolutismo também, na Áustria. Então, nós vemos aqui, né, então, esse movimento, né, dos restauradores, ela era antiliberal e antinacionalista, era contra as ideias liberais e contra os nacionalismos, né? E, claro, eles queriam manter aquela quantidade de etnias, que era o Império Russo, por exemplo, o Império Austríaco governava, né, os austríacos e os russos governavam várias etnias diferentes, né, vários povos diferentes, né, que queriam ser autogovernados. Então, eles queriam barrar esses movimentos nacionalistas, né? O antiliberalismo era uma característica dos membros, né, desse congresso. Todas as ideias liberais deveriam ser combatidas para que não houvesse o risco de uma nova revolução francesa, né? Revoluções eclodindo em toda a Europa, em seus domínios. Certo? Então, vamos ver aqui. Quais eram as potências restauradoras? Nós vemos a Áustria, uma potência da Europa Central, baseada com pouca industrialização, baseada na exploração mineral, agricultura e exploração dos povos dominados.
principalmente povos do leste europeu, do norte da Itália, que eram dominados por eles. Então eram ultraconservadores. Vamos ver a Rússia, um império gigantesco também, só que ruralizado, que dominava vários povos também, e tinha interesses em áreas do leste europeu, entrando em conflito ali com os interesses do Império Austríaco, que era Império Austríaco nessa época. Depois passou a se chamar Império Austro-Húngaro a partir de 1867, quando os Habsburgo da Áustria e os merovingios lá da Hungria se uniram, né? As casas reais. Tá? Então ainda aí era Império Austríaco somente. Tá? Nós vemos o Reino da Prússia, que era um reino ali que é metade do que é a Alemanha hoje, né? Mais ali para a parte oriental. Então era um reino bem consolidado, poderoso militarmente, tudo, mas ainda não tinha assim, uma grande força política. Então era um reino que tinha sua influência lá, mas lutava também para manter, né, a autoridade sobre seus domínios, combater esses movimentos nacionalistas. Apesar de ser um Estado absolutista, a Prússia demonstrava, né, ter como eu posso dizer, os governantes da Prússia eles tinham uma ideia mais liberal, entendeu? Principalmente no que concerne ao desenvolvimento tecnológico e científico, né? E a educação, enfim. Então eles já tinham uma visão diferente, mas faziam parte, né, também desse movimento. A França passou pelo turbilhão da Revolução Francesa, era napoleônica e agora, né, tinha que se adaptar, né, às regras do Congresso de Viena, a tentativa de restaurar o absolutismo, que era uma coisa praticamente inviável a essa altura, né, dos acontecimentos. Era inviável, mas tentou-se fazer isso, restaurar o absolutismo. A ideologia lá do Congresso de Viena, legitimidade, né, responsabilidade e equilíbrio de forças entre as potências europeias, coisa que nunca aconteceu. Nenhum exército pode se formar um exército tão grandioso quanto o exército napoleônico, blá, blá, blá. No final das contas, eles ficavam por baixo dos panos se armando e tentando se dar bem quando o outro baixava a guarda. Isso era só blá, 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 essa conversa fiada. Aí nós vemos aqui a legitimidade e legitimar, né, os monarcas, né, as casas reais. Né, e responsabilidade é a responsabilidade em governar o povo, em que o poder ficasse sempre na mão dessa aristocracia, né, dessas aristocracias regionais. Então essa era a responsabilidade deles, né, desses monarcas, dessas famílias, dessas casas reais, manter o poder na sua mão para bem dirigirem a nação e governarem seu povo, né? Blá, blá, blá também, só de gente que queria dominar os outros, enfim, né? Mas com esses termos bonitos e pomposos. Né? Vamos ver aqui, Tratado de Paris, Santa Aliança. O Tratado de Paris foi o quê? Foi o tratado, como já diz o nome, né? Assinado na cidade de Paris, o qual visava a restauração das antigas fronteiras, né? Antes da Revolução Francesa, que a gente já sabe que durante já o período da Revolução Francesa, a França revidou os ataques dessas nações que queriam restituir o absolutismo lá, adquirindo territórios. Não é? Então agora as fronteiras seriam restabelecidas, a França perderia vários territórios que anexou durante a Revolução e durante o período napoleônico. Então nós vamos ver aqui a restauração, que se refere a isso, né? A reentrada, né, do sistema absolutista, colocando lá o sobrinho do rei Luís XVI, né? Luís XVIII, no trono, né, como rei, né, da França, quer dizer, restituindo a casa, né, ali casa dos Bourbons, né, no governo da França, certo? Então, a Santa Aliança era o quê? Como diz o nome, era uma aliança, né, com a ideia de proteger a cristandade. Era uma aliança com objetivos sacros, né, objetivos puros e nobres. E o que quer dizer isso? Por que Santa Aliança?
Porque a Prússia, a Rússia, a Áustria, a França, se comprometiam em intervir militarmente, obrigatoriamente, em qualquer movimento nacionalista ou liberal que viesse a eclodir. E um detalhe, por exemplo, se estourasse um movimento liberal na Prússia e o reino da Prússia não conseguisse deter esse movimento, quer fosse um movimento liberal nacionalista, então ali a Rússia ou a Áustria podiam invadir seu território e resolver o problema, entendeu? Eles tinham, mediante esse acordo, eles podiam entrar, né, nos territórios um dos outros, já se não houvesse, se os governos, né, locais não estivessem dando conta de abafar, né, sufocar esses movimentos. Agora, por que Santa? Porque ali é o seguinte, o Império Russo, eles adotavam o quê? O cristianismo ortodoxo, né? Seguiam lá o cristianismo lá do Império Bizantino, né? Do antigo Império Bizantino. Inclusive, a sede do cristianismo ortodoxo ali, depois da queda do Império Romano, né, do Império Bizantino, passou a ser Moscou, a partir do século XVI. A Áustria era o quê? Era católica. A Prússia, luterana, protestante. Então, apesar dessas divergências, né, ideológicas dentro do cristianismo ali, mas eles eram todos cristãos. Então, por isso que o nome é Santa Aliança. Agora, santa porque eles consideravam os liberais anticristos, né? Eram satanistas, porque eles tinham os pensamentos, seguiam as ideias de Voltaire, de Rousseau, que eram ateus, né? Então eram deístas, né? E aí eles diziam que quem levantava a bandeira do nacionalismo, do liberalismo, eram contra o cristianismo, né? Eram, eram, eram pessoas, né, que não praticavam o cristianismo, então queriam disseminar ideias, né, ateístas, enfim, pagãs, etc, etc. Por isso que o nome era Santa Aliança. Eles iriam defender a cristandade, esses impérios, né? Iam lutar em nome de Deus, como se fosse uma cruzada, né? Como se fosse uma nova cruzada, certo? Por isso que é o nome é Santa Aliança. Vamos ver agora aqui. Fim da restauração. Rapaz, não tinha como dar certo isso não, rapaz. Todo mundo já estava lá acostumado, como eu falei, com o liberalismo, caramba. Aí vem essas cavalgaduras aqui, esses retrógrados aqui, querer que o conceito, o pensamento filosófico, econômico, tudo retrocedesse 20 anos para trás, entendeu? Essas mula manca aí, não queriam o progresso, não queriam o desenvolvimento, queriam sempre ficar naquela mesma coisa ali. Não tinha mais como, entendeu? Já é a época do capitalismo industrial, o absolutismo atrapalhava. Foram os capitalistas que criaram o absolutismo, quando ele era necessário, para unificar pesos, medidas, moedas, leis iguais, sobre o mesmo território, enfim, lá no século XIV, XV. E agora, no século XIX, não tinha mais sentido o absolutismo. Ele já atrapalhava com seus monopólios, com sua mentalidade mercantilista, né? Atrapalhava a livre concorrência. Então, eles estavam atrasados, entenderam? A ideologia política e a economia não estavam ali mais sincronizadas. Então, a própria Rússia sacaneou, pô, Santa Aliança. Em 1828, lá, 1829, apoiou a independência da Grécia em relação ao Império Otomano, entendeu? Porque o Império Otomano era o arqui-inimigo da Rússia e eles queriam enfraquecer o Império Otomano. A Grécia era uma província do Império Otomano. Então vamos apoiar os gregos, para ferrar com os turcos. E aí eles quebram o princípio de combater os movimentos nacionalistas, a partir do momento que eles apoiam o movimento nacionalista. Aí a Rússia já cai fora, e eles vão cair fora, acabou essa Santa Aliança. Ali no final dos anos 1830, não chamavam dessa Santa Aliança, ninguém mais falava nessa baboseira aí. Entendeu? Então vamos ver aqui. Revoluções liberais. Então os liberais, né, começaram a ganhar espaço, a gente viu a Revolução Liberal do Porto, onde o regime absolutista em Portugal caiu, né? Na Península Ibérica também, na Espanha também, os reis perderam a força ali, né? A monarquia perdeu a força, né? A Espanha teve que mudar seu sistema ali, com a monarquia constitucional parlamentarista. 1830 foi na França, né? Ninguém aguentou mais o mando e desmando lá do rei Luís X, que a gente vai ver logo a seguir.
E a terceira onda foi quando, junto aos ideais nacionalistas liberais, se juntou o socialismo, né? Que já eram doutrinas que vinham já desde o século XVII e XVIII sendo idealizadas, mas quem aglutinou em obras, né, escritas foram Marx e Engels ali, né, o socialismo, certo? Então, né, essas revoluções liberais, né, aí entra também o anarquismo, né, aquelas ideias lá do Bakunin, né, principalmente, né, aquelas ideias lá que é o socialismo, só que sem passar pela chamada ditadura do proletariado, né? É o fim, a aniquilação do Estado, né? A aniquilação total do Estado e a aplicação direta do comunismo, que é todo mundo viver em paz e harmonia, produzindo e dividindo em partes iguais, enfim, quem quiser produzir sozinho também ficar com sua produção, fica, não tem que pagar imposto para ninguém. Aí também nem sei como é que ia funcionar as instituições, como é que ia ter escola, universidade, ia ser um caos cada um por si. Na minha concepção, nós vamos voltar lá para a história, né, para a barbárie. Porque tem que existir um Estado para coordenar as coisas. Não existe um Estado. É que nem o neoliberalismo, essa imbecilidade que tem aí. Né? O fim do Estado. E que diabo? E aí? O Estado só vai cuidar do sistema jurídico, não sei o quê, não sei o quê. Não vai ter força nenhuma, entendeu? Vai ser um nada, vai ser um zero esquerda as instituições. O anarquismo é a mesma coisa, entendeu? Hoje em dia tem até o anarcocapitalismo, que é misturar anarquismo com capitalismo, que é a ideia desses neoliberais, esses malucos virados, que querem o enfraquecimento. Os anarquistas querem o fim do Estado, os neoliberais querem o enfraquecimento do Estado, até o Estado ficar bem esmerradinho e não ter força mais nenhuma, entendeu? É o que vai ser o caos, de novo, é o caos. É o caos, entendeu? Tanto um quanto o outro é o caos. Nem uma coisa nem outra. Tem que ter um Estado forte, né? Capitalista, né? Que nem é nos países ricos. Eles já são ricos, caramba, entendeu? Eles não ficam radicalizando, né? Para um lado para o outro, entendeu? Porque eles sabem que precisa de um Estado forte, mas também precisa de uma economia forte e liberal. Né? E aí eles são potências, né? Agora, seguir ideia de maluco, o que doido pensa? Só pensa doideira, rapaz. Só maluquete, meu irmão. Só é doido, piração, é extremo, entendeu? Extremo. Tudo é radical, tudo é radical. Para a esquerda e para a direita. Tudo é radical. Radicalismo de direita e de esquerda, tudo uns malucos, entendeu? Então, pessoal, vamos voltando aqui ao assunto. Né? Aí tem o cartismo, lá a Associação, né, dos Trabalhadores Ingleses, né, que é a London Working Men's Association. London Workmen's Association. Associação dos Trabalhadores de Londres. Eles ficam de saco cheio de não ter direito nenhum. Os trabalhadores têm que trabalhar 12, 14 horas por dia. Inferno, aquela fumaceira toda nas fábricas. Aquele pessoal já estava ali puto da vida, já com aquele negócio, não tinha direito nenhum. Né? Sempre quando havia uma crise, era eles que pagavam, né, o preço mais alto por tudo, né, redução de salário, né? Enfim. E aí o que eles acabaram fazendo? Eles educadamente, diplomaticamente, civilizadamente, começaram a escrever uma carta para o parlamento inglês, rapaz, com suas reivindicações, né? Vamos negociar, né? Com o parlamento. Aí os caras no parlamento, tá errado essa carta, tá palhaçada. Aí fizeram 30 dias de greve, meu amigo, aí não produziu mais nada, entendeu? Aí os caras ficaram desesperados e foram negociar, né? Foram lá dar concessões. Proibiu o trabalho de mulheres grávidas, por exemplo, uma delas. As coitadas mulheres grávidas tinham que trabalhar, praticamente parir dentro da fábrica, certo? E uma semana depois, 5 dias depois, eu tinha que levar o bebezinho lá no cestinho. Você sabe a história da Revolução Industrial, já viu? Né? E amamentar a criança ali dentro, e ainda tinha que ter. Rapaz, é um absurdo, né? Foi proibido. O trabalho infantil também, trabalho ali até 14 anos, né, foi proibido. A jornada máxima de trabalho de 10 horas, imagina 10 horas, né, gente? Hoje na Europa se trabalha entre 6 a 7 horas por dia, só 5 dias por semana. E lá, meu amigo, lá era de segunda a sábado, entendeu? 14, às vezes até 16 horas por dia trabalhando. Daí eles regulamentaram 10 horas por dia. Foram grandes conquistas, né, dos trabalhadores nessa época. Né? E você acha que os empresários tiveram prejuízo com isso? Mas não. Claro, os caras trabalhando, aumentou a produção. Quem é que vai aguentar trabalhar 14, 16 horas por dia, rapaz? Com 10 horas de trabalho, o cara já está um farrapo humano. Nem produz mais o suficiente. Precisou de um cara lá, o Owen, lá provar, né, que quanto melhor os trabalhadores ganhavam,
E quanto melhor qualidade de vida eles tinham, mais eles produziam, dobravam, às vezes até triplicava a produção, e aí os caras lá, os capitalistas, ganhavam até mais, cara. Entendeu? Quem é que vai trabalhar satisfeito num regime desse? Mas até essas antas entender, certo, que qualidade de vida tinha como resultado aumento de produção, de qualidade do serviço, isso levou muito tempo, viu? Ou as cabeças duras, vou te dizer. E a mentalidade de hoje, né, gente? Todo mundo só trabalha e produz bem se tiver tranquilo, né? De barriga cheia, bolso cheio, tranquilo. Ninguém vai produzir direito estando com a barriga roncando e com o bolso vazio, cara. Entendeu? Afeta tudo, psicológico, psíquico, espiritual, intelectual, tudo. Né? Então, vamos ver aqui. Então, esse era o movimento cartista. Eles mandavam cartas, né? Que era o William Lovett, né? E Fergus O'Connor, que eram os líderes desse movimento. Né? Mandavam cartas ao parlamento, por isso o nome cartismo. Ok? Beleza. França. Luís XVIII governou a França até 1824. Aí ele morreu. Ele era aquele cara assim, que ele sabia até onde podia ir, que ele viu, né, que o que aconteceu, né? Ele próprio, né, quase que foi morto por Napoleão, né, quando Napoleão voltou lá no governo de 100 dias, teve que fugir. Então ele sabia que ele devia levar, né, as coisas assim, meio, né, negociando, né, não aos extremos. Apesar de restaurar o absolutismo, ele não fazia assim uso do seu poder absolutista todo o tempo, né? Então ele era um mediador, digamos assim. E conseguiu governar assim razoavelmente bem até 1824. Ele morre. Aí vem o irmão dele, com o título de Carlos X. Esse cara é um tirano, ele queria restaurar o absolutismo. Fazia festas e as pessoas tinham que ir vestidas como no século XVIII. Uma baboseira. O cara queria dar um retrocesso de 30 anos, até no modo de vestir na França. A cultura, queria mexer na cultura, em tudo. Queria voltar para o passado, um débil mental. Aí ele começou a proibir os jornais, censurar violentamente, proibia reuniões em público, proibia aniversário, casamento. Ah, que festa! Ah, prende todo mundo, estão conspirando contra mim. Era um paranoico, certo? Era um paranoico. Todo mundo queria, era inimigo dele. Né? Era o terror branco, o cara, essa cabeleira branca, esse cara, né? Parece uma titia velho, o cara aqui. Né? Então, ele fez lá as ordenações de julho, né? Que era, né, que era proibia, né, censurava a imprensa e blá blá blá. Então lá no mês de julho de 1830, todo mundo se encheu o saco dele, mesmo, rico e pobre, ninguém aguentava mais ser demente não. Os pobres ele estava massacrando e para os ricos dando prejuízo, as políticas malucas dele, entendeu? Econômicas, que eram totalmente retrógradas, eram baseadas no mercantilismo, não era nem no capitalismo financeiro industrial que era a moda na época. O cara tinha uma mentalidade econômica assim arcaica, entendeu? Social, tudo, o cara era arcaico. Né? Até no jeito de vestir, de ser, o cara era arcaico. E aí a burguesia, né, escolheu um rei e com o apoio do povo também, respaldo popular. Né? E aí foram para a rua com canhões e tudo, e pá, o rei dando o pé, meu amigo, não é besta não, caiu fora. Né? Carlos X aí foi coroado Luís Felipe de Orleans, o Duque de Orleans, né? Sob o título lá, né, de Felipe I. Né? Onde é que estamos aqui, né? Luís Felipe de Orleans. Né? Luís Felipe I ou Felipe I, como é chamado também. Né? Então, Luís Felipe de Orleans, ele fez a França um progresso industrial enorme, econômico, né? Mas é o seguinte, ele era o chamado rei burguês, porque ele só governava para a burguesia. Ele não estava nem para os pobres, para nada, entendeu? Direitos dos trabalhadores, aquela coisa, ele não estava nem aí, não. Ele criou o Banco da França, como era só para financiar os grandes empresários, né? Os pequenos empresários, microempresários, o padeiro lá, o sapateiro, né? O ferreiro não tinha dinheiro não, minha gente. Só tinha dinheiro os mineradores, os donos dos grandes parques industriais, esses donos de ferrovias, né? Esses tinham dinheiro do governo, né? Com os tributos dos coitados lá dos outros, né? Tinha dinheiro à vontade, né? Então ele era o rei burguês, como era chamado. E aí, em 1848, a Primavera dos Povos começou na França, ninguém aguentou mais aquilo. Teve uma crise lá econômica, entendeu? Ali nos anos 1845, 46, teve fome, seca, né? Invernos rigorosos, caiu a produção agrícola, aumentou o preço dos alimentos, que nem antes lá da Revolução Francesa, né? Uns anos antes. Né? E aí os trabalhadores naquela situação,
e o rei só tinha recursos para ajudar os ricos, entendeu? Ele só se importava com a burguesia. Por isso que o nome dele, o apelido dele já era, né? De o rei burguês, entendeu? Aí ninguém aguentou mais isso, o povo foi para a rua, né? E ele ia sob pressão, né, de vários setores, né, políticos, assim, né? Aí nós temos aqui as ideologias, né? Da primavera dos povos, como é chamado, né? Renascimento dos povos, primavera é renascimento. Né? Então nós vamos ver aqui, né? Os princípios do liberalismo, nacionalismo, né? Que vão estar aqui inseridos. Aí, nacionalismo por quê? Porque nessa época daí a Alemanha, a Itália tentaram, né, um processo de unificação da independência, mas não conseguiram. Foram rechaçados pelas forças austríacas, né? As forças prussianas, vai pela Prússia também, lá no norte. Né? E aí, nessa época aqui, surgiu o socialismo, né, como uma, já tinha, né, a ideologia socialista, ela surgiu com força total. Então, aí tem uma terceira bandeira que foi levantada, do socialismo. Tá? Ela é comunista, comunista. Tá? Socialista, meu amigo, tem social-democracia, entendeu? É que não é aquela coisa, tem os extremistas, que são chamados bolcheviques, né, que foi chamado lá depois da Revolução Russa, né? Tem aqueles caras extremistas, entendeu? Maluco mesmo, que é tocar fogo, tudo. Tem aqueles caras lá, né? E tem o socialista, né, gente? Social-democracia, que hoje os países mais ricos da Europa são social-democracias, entendeu? Os países da América Latina também que estão indo bem, né, tudo, né? São social-democracia, né? A gente vê, tem radicalismo liberal, radicalismo capitalismo, radicalismo socialista, isso tem no mundo todo, né? Que eu falei, né? O problema são os extremos, não são as ideologias, são os extremistas, né? São aqueles caras que levam tudo a ferro e fogo, né? E querem na marra, impor sua força e só querem o poder. A ideologia pouco importa, né? Aí o cara pode ser capitalista, pode ser comunista, pode ser anarquista, sei lá, o que ele quer é o poder, entendeu? Ele abraça qualquer ideologia. O Stalin lá, por exemplo, na União Soviética, ele abraçou o comunismo porque é o que tinha ali, né, na mão dele, né? Agora, pelo poder, ele ia se tornar até um liberal. Para ter o poder, ele abraçava qualquer ideologia, entendeu? O Mussolini era comunista, quer dizer, cara, ele abandonou o comunismo e daí criou o fascismo, entendeu? Para agradar as elites, porque ele queria o dinheiro das elites, né? Para fundar o partido dele. O Hitler também, aquele porra daquele Hitler, ele era o quê? Ele era comunista. Aí ele, vou criar um partido, né? O nacional-socialista, que daí para pegar o dinheiro da burguesia, né? Financiamento dos empresários alemães e dos banqueiros, né? Para combater o comunismo, que antes nele até admirava. Né? Então, né? Ele, né? Enfim, né? Esses caras, né, que querem o poder, eles abraçam qualquer ideologia. Qualquer ideologia eles abraçam. Entendeu? Não importa, não. A ideologia pouco importa. O que importa é o poder. Entendeu? Não importa o poder. Só isso. Entendeu? Vamos ver aqui. Antecedentes aqui. França, né? Lá na França. Né? Oposição popular. O regime lá, né? Ao governo, né, do Luiz Felipe, que só governava para uma parcela da população, a burguesia. A alta burguesia, pessoal. Não era a pequena burguesia, a classe média, vamos definir. Né? Era só para os milionários, meu amigo, para a aristocracia que ele governava. Entendeu? Os republicanos queriam fim da monarquia, queriam instaurar imediatamente uma república, um regime presidencialista. Entendeu? Legitimistas, esses malucos queriam a volta do Carlos X, pelo amor de Deus. Né? Nós vamos ver aqui os bonapartistas que apoiavam o Luiz Bonaparte, né? Que era o sobrinho de Napoleão Bonaparte. O cara, ele é sobrinho de Napoleão, então ele tem um sangue de Napoleão. Então o cara é bom, é o Napoleão, né? Não tem nada a ver, cara. Só que o cara é filho de alguém não quer dizer que ele vai ser igual ao pai. Entendeu? Que ele é sobrinho do cara, não quer dizer nada, meu. Isso não quer dizer nada, é pouca coisa. Pode o cara ser igualzinho, ou pode ser totalmente diferente. Né? Menos ou mais parecido, isso não significa nada. Pensa, porque ele é sobrinho de Napoleão, ele vai ser também um Napoleão. A gente vai ver depois que o cara foi um fiasco. Né? Vamos ver aqui. Aí surgem os socialistas, né? Com essas ideias novas deles, né? Muito social-democratas, outros mais radicais, as coisas do... Então, né? Segundo a República Francesa, a primeira foi lá do Robespierre, né? Lá, do Robespierre. Até lá em 1799, né? Até 1804, né, quando Napoleão declara o Império. Né? Então, nós vamos ver aqui, né? Luiz Bonaparte, aí tem um golpe lá, ele é tirado, né, o rei burguês, o Luiz Felipe de Orleans,
Aí se forma lá uma assembleia, né, de representantes, enfim, de várias facções políticas. Aí Luiz Bonaparte está no meio, ele é o líder nesse movimento. Ele cria as chamadas oficinas nacionais. Tinha tanto desempregado, minha gente, que ele criou assim, instituições, né, onde as pessoas iam lá trabalhar e fazer sapato, fazer roupa, fazer coisa, enfim, né? Essas oficinas, fazer ferramentas, né? Trabalhar e receber ali um salário, né, pago pelo governo, para não ficar nas ruas, diminuir a violência, a miséria, a mendicância, né? Aí tem eleições. Luiz Bonaparte é eleito presidente, mas daí ele tem uma Câmara de Deputados totalmente, a maioria é oposição a ele. E aí eles mandam fechar as oficinas nacionais. Aí tem um protesto, aí vem um general lá, carniceiro, chamado Caivanac, e manda fuzilar milhares de pessoas, né? Enfim, uma carnificina, a República já começa banhada em sangue. Luiz Bonaparte não consegue governar porque essa ala lá republicana, né, essa ala lá não deixa, impede, empata, são muito ligados à alta burguesia, né, não querem, enfim, dividir o pão, só querem para eles as coisas. Né? Aí acaba lá que ele decide, pai, quer saber? Eu tenho apoio do povo, eu apoio do exército, eu vou dar um golpe aqui e vou me tornar presidente, entendeu? Porque a situação estava lá meio que insustentável, enfim, né? E aí ele resolveu, tinha o apoio do povo, pelo devido ele ser o sobrinho Napoleão, né? Tinha apoio daqueles militares veteranos, que, ele é o novo Napoleão, quebrar a cara. Aí ele lá conseguiu se tornar, né? Quer saber, eu vou acabar com esse negócio de república, isso aqui vai ser um império de novo, aí vem o segundo império. Aí ele se torna, imagina, adivinha quem é o imperador? Ele, né? Luiz Bonaparte, né? Toma o poder todo, né? Fecha o Congresso lá e pronto, se torna imperador. Né? É o Napoleão III, porque ele é o terceiro, porque o filho lá de Napoleão que ele tinha, né? Ele tinha um filho homem, era ilegítimo, com a duquesa de Varsóvia, ele tinha um caso lá, uma coisa horrorosa, ele tinha um caso com a duquesa de Varsóvia, ele tinha um filho lá que não podia ser. Essa história foi fuxico histórico, tá? Bom, pessoal, então, né? Aqui começa, então, o segundo Império Francês, né, com Luiz Bonaparte, né, Napoleão III. Aí ele se envolve em guerra, a Guerra da Crimeia, né, contra a Rússia, a Inglaterra, o reino lá de, né, lá lá na Itália, o reino lá Meu Deus do céu, o nome daquela ilha lá, cara, que está na Itália, lá, de Córcega, Sardenha. Piemonte e Sardenha, sim. Piemonte e Sardenha. Lá. Piemonte, Sardenha, Inglaterra e França vão tentar tomar a Península da Crimeia, aquela que o Putin tomou da Ucrânia agora em 2014, né? Retomou, renexou na Rússia, né? E aí ali no Mar Negro, né? Aí se envolve em guerras, e aí lá eles levam ataque dos russos, não conseguem tomar a Crimeia. Aí depois vem a Guerra Franco-Prussiana, no processo de unificação da Alemanha. Aí perdem dos prussianos, são humilhados. Napoleão III é feito prisioneiro com todo o seu exército, né? Pelos prussianos. Aí acaba, o Segundo Império acaba ali em 1871, deixa de existir. Aí vem a Terceira República. E agora a França, se não me engano, já está na Quarta República. Né? Bom, pessoal, então aqui nós terminamos, né? E aí nós temos aqui, né? Deixa eu ver quantos minutos já deu aqui. Vai dar, praticando, vamos ver aqui o praticando, né? Vamos ver o praticando aqui. Vamos ver. Primeira questão do praticando aqui, página 630, vocês estão me acompanhando, não estão? Então, né? Então vamos ver aqui. A respeito da Revolução de 1948 na Europa, é correto afirmar. Letra C. Tá? Segundo, as revoluções liberais burguesas inspiraram-se em ideias de intelectuais iluministas que muito valorizavam a razão, procurando explicações racionais para todas as coisas. Dentre essas ideias, as que mais estão diretamente relacionadas àqueles movimentos revolucionários eram, letra C, 2 e 5. Tá? Legal. Terceiro, o movimento revolucionário de 1848 que abalou, mas não destruiu a ordem social vigente na Europa pode ser caracterizado como um conflito no qual, letra A, óbvio, claro que é letra A. Quarto, a história política da Europa durante o século XIX foi marcada por uma sucessão de ondas revolucionárias caracterizadas especificamente pelas opções a seguir assinale é gol! Letra D, foi gol.
Quinta questão, as revoluções de 1840 na Europa, letra B, logicamente. E vamos lá. Agora a sexta questão. Vamos para a sexta questão. Nas origens das revoluções democrático-burguesas dos séculos XVIII e XIX, encontram-se condições que envolvem o conflito entre os que se poderiam denominar de força de transformação e as chamadas forças de conservação. Isto é, letra C. É isso aí, letra C. Valeu, pessoal. Valeu.